É lembrar de que nós não podemos querer parar. Tem muitas vezes a pessoa fica assim, não posso voltar atrás na minha vida espiritual. Não, Deus não quer nem que a gente pare. Deus quer que a gente tenha crescimento constante. A gente já viu isso agorinha, né? A estagnação já é razão de a gente daqui a pouco ficar desesperado ou desviar da fé. Então, o primeiro passo para quem desvia da fé é parar. A gente não pode parar, ok? O negócio é realmente ter crescimento constante. Crescimento constante, crescimento constante. Por isso que a gente trabalha, obviamente, aqui na igreja, para que todos nós nunca percamos as oportunidades de crescimento. A gente está falando de treinamento aqui, mas treinamento, obviamente, naquilo que a gente já sabe que precisa fazer, né? Queria lembrar para vocês que a nossa missão, isso já foi falado, mas eu vou retornar e a gente vai tentar estampar isso de forma muito mais evidente, que a nossa igreja existe para que cada morador do Gama compreenda o Evangelho, ok? E cada um de nós, cada membro da aliança, deve cooperar com isso. Se você é membro da igreja Aliança Cristã Missionária Ebenezer do Gama, você deve cooperar para que cada morador do Gama compreenda o Evangelho. Se ele vai tomar a decisão por Jesus, não é nossa responsabilidade. Ok? Quem salva é Deus. Mas Deus quer nos usar para que as pessoas compreendam o Evangelho da graça. E nós temos essa responsabilidade. Estamos colocados aqui no Gama. É lógico que você pode não morar no Gama. Moro lá em Taguatinga. Moro lá no plano piloto. Você está inserido na comunidade do Gama. Você tem que cooperar tanto com a salvação daqueles que você tem contato, como os daqui também. Como igreja, precisamos fazer isso. Mas como indivíduo, você tem uma responsabilidade onde você está plantado. Não imagine que eu estou falando de que você no seu trabalho, porque boa parte não trabalha aqui no Gama mesmo, não tem responsabilidade no trabalho. Estuda na escola, boa parte nem é do Gama mesmo, não tem responsabilidade. Tem sim. Mas como igreja, a nossa missão está voltada para que cada morador do Gama compreenda o Evangelho. E cada um de nós deve cooperar com isso. Se você não quiser cooperar com isso, é lógico que você está convidado a não fazer parte dessa comunidade. Porque Jesus bem falou isso. Aquele que não ajunta, espalha. Se você não estiver objetivado nisso, é certo que eu ou você, se eu não estiver objetivado nisso, eu vou atrapalhar. Eu vou espalhar. Já não temos tanta força, não temos tanta ação, não temos tanto... Podemos alistar uma série de coisas. E ainda alguém vai espalhar? Aí vai ficar puxando a corda? Não tem cabimento. Tudo bem? A gente já tem falado sobre como que a gente pode divulgar a igreja, né? Porque como igreja nós nos reunimos aqui. Falo de Jesus para uma pessoa, seja no trabalho, seja onde for, essa pessoa precisa ser integrada numa igreja. E olha, as pessoas que têm nos visitado, volta e meia falam, sabe o quê? Falam assim, puxa vida, a Igreja Aliança é uma igreja muito boa. Pena que poucas pessoas sabem que ela existe. É certo que você já ouviu falar disso. Eu já ouvi várias vezes. E aí a gente deixa de oportunizar que essas pessoas conheçam que existe realmente uma igreja que ela pode crescer, pode criar os filhos, pode servir ao Senhor. Não estou sendo ufanista, quer dizer, não estou fazendo um elogio para a gente que é descabido, não estou falando isso. Estou sendo sincero. Estou entendendo que nós lutamos para aprender da palavra do Senhor. Estou entendendo de que a razão pela qual eu, Abisaí, sou membro dessa igreja, porque entendo que ela está nesse caminho.
de observar Jesus, de ler a Bíblia, procurar entender a Bíblia, de pessoas sérias que querem ensinar os outros que estão aqui. Ok? Então, é necessário que a gente crie, de alguma maneira, mecanismos para que as pessoas tenham facilidade de chegar na nossa igreja. Chegar, ficar e trazer outras também. Então, nesses próximos dias, a gente vai concluir a identificação da nossa igreja. É bem provável que fique assim. Ficou bem bonitinho, né? E é bem provável que fique bonitinho desse jeito mesmo. Não é só pintura, desenho, depois o negócio não fica... Não, provavelmente vai ficar bem bonitinho assim mesmo, né? Só o advento de fazer essa diferença, essa fachada, essa... Como é que chama? Essa estrutura ali na frente, já deixou de ser um bloqueio para algumas pessoas. Pelo menos 2 famílias já vieram nessas últimas semanas, basicamente por causa disso. A gente pensa assim, poxa vida, mas que pessoal, né? Primeiro achava que isso aqui era um salão de festa, não era igreja. Não tinha identificação. O outro não sabia o que era. Já falaram que era um centro de macumba até. Por causa da falta da identificação. Ok? E é óbvio também, claro, a gente não tem acesso a todo mundo. Isso aqui é para que todo mundo, obviamente, que passa aqui em frente saiba que aqui é uma igreja. E tem aqueles que querem uma igreja de verdade. Eu quero participar de uma igreja. Ela não tem maturidade ainda para escolher uma igreja. Aí vai, eu sei onde é que tem uma igreja. Tem aquela igreja da campanha da água do milagre ali no setor central. Traz sua garrafinha que vai receber a gota do milagre. Sabe? A Igreja Universal do Reino de Deus. Porque identificou uma igreja. Tem muita gente que entra porque, puxa vida, eu queria saber mais de Deus. Vou para uma igreja. Se não sabe o que é igreja, a gente não tem contato com essa pessoa. Muitas pessoas no Gama estão assim. Querendo um lugar para frequentar, que é a igreja, mas já tem aqueles preconceitos, você tem preconceito mesmo, e com boas razões. Com boas razões. Ok? Se a gente, então, apresenta essa identificação, pelo menos vai ficar mais fácil. Tá bem? Ok. Isso é breve. Dentro de 10 dias, acredito que ele esteja assim. Segundo lugar, a gente precisa divulgar a igreja e a gente vai fazer isso também. É bem provável que a gente vai panfletar de forma segura, sensata, não é nada de mercadinho, né? Não é nada, é uma coisa realmente que as pessoas possam ter acesso, fazer talvez um cartão, que na frente, uma mensagem, né? Coloquei só uma ideia aqui, a vida é uma jornada, e você não precisa seguir sozinho. Aí, Igreja Aliança. Boa parte das pessoas se sentem sós, você sabe disso? Embora possa mudar de mensagem a gente não vai fazer isso direto, talvez, aquelas ações, né? Tipo uma vez a cada 2, 3 meses, e deixa passar de novo para fazer de novo. E aqui atrás, endereço e como chegar. Não é muito difícil. Tanto aquela... A identificação a gente está quase resolvido, mas para isso aqui acontecer, eu preciso de uma pessoa para ajudar. Eu esqueci de falar um negócio importante. Por favor, anotem as suas decisões com relação ao que a gente vai ver aqui. Pega o seu celular, a gente às vezes tem a tendência de querer saber quem está nos mandando mensagem no Zap. Trim, mexeu ali o bolso, aí vai lá, dá uma curiada, né, para ver. A gente querendo se sentir importante, né? Quem sabe uma coisa assim, tipo médico, né? Alguém está precisando do meu socorro. É nada. Duvida é o dó. Ok? Aí, pega o seu celular então, vai lá no notas que tem nele e anote as suas decisões com relação a essas coisas aqui. Tá bem? Porque senão, você vai sair daqui esperando que outras pessoas façam aquilo que foi combinado. Você vai achar que não tem nada a ver com isso. O seu espírito almeja, deseja, mas você não vai saber em o que praticar. Então anota, não precisa ser o seu celular, pode ser o seu caderninho que você sempre traz, aquele cantinho, rascunho, né? Anote.
como que isso tem a ver comigo? Talvez ainda não tem nada, a identificação já está resolvida, mas se aparecer daqui para frente, você vai ser convocado, né? Então, da identificação não precisamos porque já está bem adiantado. Isso aqui não está adiantado. Só tem a ideia. Preciso de uma pessoa para me ajudar nisso. Tá bem? Você não precisa falar isso agora. Saindo aqui, você pode dizer, Bisa, ou se quiser, pastora Bisaí, né? Você coloca o meu nome para eu ajudar a organizar isso. Tá bem? É bem provável que a gente não vai ficar ali no semáforo entregando. A gente pague uma pessoa para fazer isso ordeiramente. Ou a gente mesmo, não tem nenhum problema disso. Tá bem? Mas eu preciso de alguém para organizar comigo. Ver a arte, ver como que a gente pode fazer melhor esse tipo de projeto. Tá bem? Se você tiver interesse, então, anota e me entrega. Posso ajudar nisso, né? Anota aí seu interesse e me entrega. Segundo, vamos tentar usar bem as mídias sociais, né? Vamos registrar as ações e o movimento da igreja com vídeos simples e curtos, para que as pessoas possam ter acesso, nem que seja apenas sobre larga o seu preconceito de lado e vem nos conhecer. Igreja Aliança Cristã Missionária, ou a Aliança. Para que de fato as pessoas possam saber que existe uma igreja, a Aliança, aqui no Gama, Setor Sul, onde de alguma maneira ela pode ter um contato, né, em comunidade com Deus. Tá bem? Muitas coisas podem acontecer, mas a ideia básica, vídeos curtos, eu preciso de 2 pessoas para colaborar com esse projeto em particular. Ok? Se você entende que pode ajudar nisso, por favor, se Deus te deu os dons relacionados, ou pelo menos interesse, anota aí em algum lugar e fala, vou entregar o meu nome para o pastor Abisaí, para o Bisa, para ajudar nisso. Tá bem? Outra coisa, fazer conhecida a igreja. Logo, não sei exatamente quando, a gente vai tentar colocar um outdoor, talvez ficar um mês, uma vez por ano a gente tem que fazer isso, eu acho. Um outdoor bem criativo. Isso aqui é só um exemplo, né? Um outdoor diferente. Não é só uma fotografia, imagina. O Evangelho também transforma crianças. E bota a identificação da nossa igreja. Ok? Ou repense a igreja e bota o nosso. Para que as pessoas, obviamente, despertem e percebam que a nossa igreja não é aquela ministério do fogo azul, do lampejo, do não sei das quantas. Para que as pessoas que querem uma igreja, que elas entendam que não está envolvida com esse movimento neopentecostal de dinheiro ou de loucura, elas possam frequentar. Tá bem? Com relação a isso. Outro trabalho, eu falei da panfletagem, falei dos vídeos curtos, falei do outdoor, né? A gente pode fazer, não é tudo de uma vez, mas coisas sistemáticas para que a igreja seja conhecida e você pode colaborar com isso. E também ações na comunidade. A Areli já faz muito bem algumas ações, mas em particular de corte e costura, de não sei mais o que, né, ali, e já tem de fato feito uma diferença. Mas nós, como igreja, também podemos fazer algo que é talvez uma das melhores alternativas para a gente, porque estamos ao lado da Escola 11, onde um monte de alunos querem um apoio, certamente.
Querem não, precisam. Não sei se querem, precisam. E eu não tenho dúvida de que a gente aqui tem um bom número de pessoas que podem dar aula de reforço escolar. Essa ideia surgiu no ano passado. Letícia e Ana Luísa tentando. Pai, por que a gente não faz isso? Claro, existe aí um movimento para a gente fazer. Não é só, né, ter no coração desejo. A gente precisa organizar o mínimo possível. E a ideia é fazer isso efetivo esse ano. No começo do ano, os alunos nem têm muito interesse nem das aulas normais, quem dirá de reforço, né? Mas vai chegando perto das primeiras provas, das outras provas, né? Eu quero ir ali no 11 e conversar com a direção, com o coordenador e falar sobre isso aqui, ó. Talvez dar um cartãozinho, um ticket, qualquer coisa assim. Se você tem alguma, isso aqui vai ser de graça para esse aluno, então. A gente não vai cobrar de ninguém, mas fala para esse aluno, né? O cara, opa, então tem, não posso perder, né? E a ideia é tentar fazer um cartaz ou alguma coisa desse lado de cá, voltado para o 11. Mas a gente precisa de quê? De professores. Tá bem? Se você tem interesse em ajudar na organização ou em dar aula de matemática, português, física, talvez outras coisas aqui, tá bem? Mas óbvio, né? É aquela doação nossa, faz a igreja ser conhecida, a gente tem acesso às pessoas que a gente não teria se não fosse assim. E além disso, né? A gente vai servir mais ainda. A gente vai ficar mais satisfeito. Ok? Então, aqui eu preciso de uma pessoa para ajudar na organização disso. E preciso de uma renca de professores. Tá bem? Se você que já fez curso superior, é certo que você pode ajudar nisso. Porque às vezes, eu não sou professor de português, não sou professor de matemática, não sou professor de física. Mas você talvez saiba aqueles elementos que é o que o menino está precisando aqui. Vou dar aula sobre acentuação. Não, acentuação eu sou bem, eu sou bom. Não sou sintaxe. Mas sobre acentuação, quando tiver essa matéria, essa necessidade, é você que vai ser acionado. Você pode ser acionado para isso. Mas eu sou bom em conjugação verbal. Excelente. Vai ter a hora da conjugação, do reforço dessa matéria, né? E você pode ajudar. Estou falando disso, mas é matemática e outras coisas também. Claro, né? outras disciplinas. Então, vou precisar de pelo menos uma pessoa para organizar, e se você entende que Deus pode te usar para ensinar qualquer área, qualquer matéria da matemática, de português, de física ou de outras matérias, disciplinas, por favor, me procure com o seu nome, tá bom? Olha, na verdade é melhor você me dar um papelzinho, tá bom? Para isso, aí você disponibiliza. Tá bem? Outra área que a gente precisa atuar. Limpeza da igreja, decoração, lanche e informações na igreja. O que quer dizer isso? Eu sei que as mulheres já têm uma agenda, né? Tem uma escala de limpeza. Dos banheiros, isso é excelente, muito legal. Mas eu gostaria de que a gente também tivesse uma escala para decoração, do jeito que tem para o lanche também. Já tem uma coisa assim que... Gente, deixa eu falar. Isso é super importante na nossa igreja. Não preciso falar que a limpeza é importante. Vocês já sabem disso. Chegar num banheiro ali, o banheiro está usado, né? Não é legal. Isso não, na nossa casa você ia ficar muito sem graça. Isso aqui também é a nossa família espiritual. Decoração, o ambiente mais agradável. Todo mundo sabe disso. Quem tem muito mais... É engraçado, né? Homem geralmente não liga para isso. Não liga, mas valoriza. Um evento de mulher, qualquer que seja, aí tem um negócio para decorar, não sei o quê, um vaso assim. Aí vai ter um evento só de homens. É nada. É uma mesa no centro, talvez. Talvez. Mas o homem valoriza.
As mulheres, obviamente, então, que têm um tino, a graça de Deus, não só para valorizar, mas para fazer, perceber que isso faz parte, obviamente podiam também, pode também ajudar e cooperar com isso. Homens podem entrar na escala de limpeza. De graças a Deus, essa semana, o João 16 roçou essa frente da igreja, lateral, lá tudo. Falei, cara, o cabo é bom de braço. E fez sozinho. Porque isso testemunha da nossa igreja. Não é verdade? Todo mundo sabe disso. Então nós podemos entrar nessa escala. Lembra que estou falando aqui basicamente de igreja, ambiente de igreja, ambiente de igreja. Meu papel é lá fora, mas também aqui dentro. Ok? E informações. Informações é para que todas as pessoas, nós da igreja e o nosso visitante também, entenda qual é a nossa razão de existência. Por isso que eu uso muito o slide. Vocês sabem disso. A pessoa tem mais facilidade de guardar, reter. Você já reparou que ali do lado, ali no hall, eu vou mostrar aqui daqui a pouco, que tem uma informação importante para você como igreja, talvez você não tenha visto isso ainda, né? Entra correndo na igreja, sai correndo e dificilmente vai reparar essas coisas, ok? Mas eu vou falar daqui a pouco sobre isso, tá bem? Informações desse tipo, colocar a nossa missão estampada, para que a pessoa que chega aqui e está ficando na igreja, ela perceba que a gente tem uma razão de viver que não é só ficar dentro, né? Só ficar inserido aqui no nosso meio, tá bem? Agora, nós, o que temos a ver com isso? Que eu queria realmente gastar mais um tempinho com vocês. Mais um tempinho não, mas mais explicativo. Dê o seu nome para essas coisas, tá bom? Nesse caso aqui, dê para Ivonilce. Pode ser, Ivonilce? Receba o nome de quem quer ajudar na limpeza. Isso é coisa mais interna, né? Decoração, lanche, informações pode ser comigo, se você quiser ajudar. Agora, nas nossas particularidades, né? Como que eu posso ajudar exatamente para alcançar os objetivos do Senhor? Isso aqui é o que está ali no hall. Você pode ver isso aqui e entender que isso aqui, na verdade, a gente já tem há bastante tempo na igreja. Os passos que a gente entende que você deve perseguir como membro da igreja. As etapas. Primeiro é ser um capacitando. Segundo, capacitado. E terceiro, capacitador. Isso aqui você deve perseguir. Como membro da Igreja Aliança Cristã Missionária, você com isso aqui sabe onde é que você se encontra. Se você está estagnado ou não. Tá bem? Não quero discutir todos esses aqui, porque tem ali no hall, você tem essa responsabilidade de saber. Isso já foi entregue para você em algum momento da igreja, isso já foi demonstrado de outras maneiras, mas agora está fixo ali no hall da igreja. Você vai saber com mais facilidade, quem chega aqui na igreja vai ficando. Qualquer visitante perguntar como é que é a vida da igreja, é bom começar por isso aqui, ó. Nós aqui na igreja perseguimos alguns objetivos. A igreja como um todo tem esses objetivos para a nossa vida, minha igreja, minha vida, né? A própria igreja tem esse objetivo. Aí tá. Você pode explicar. Agora, vamos falar naquilo que a gente sempre fala, que eu já tem um tempo que eu não falo. Aquele comportamento que a gente entende que precisa ter junto com a igreja, nos cultos principalmente. Tá bem? Por que é importante falar isso? Primeiro, porque a gente vai esquecendo. Segundo, porque a gente vai negligenciando. Terceiro, a gente vai achando que ninguém pode me cobrar dessas responsabilidades. Então agora a gente vai retomar tudo de novo. Tá bem? Compartilhe a igreja com empolgação.
Se você for aquele tipo de pessoa que está quase morrendo ao falar, e a pessoa pergunta, como é que é a sua igreja? Aqui dentro, muitas vezes. E você vai falar assim com cara de que já morreu? Não fale. Chama uma pessoa viva para falar. Tá bem? Então, compartilhe a igreja. E com compartilhar, eu quero dizer outras coisas também. Você que tem Facebook, você que tem Zap, você que tem várias coisas de mídia social. É triste eu imaginar que você não está usando isso para, ao menos, compartilhar alguma coisa da igreja. A série de sermões. Eu fico perguntando, por que a pessoa não compartilha? Tem vergonha? Ou porque não é um crente conhecido na sociedade? Não posso compartilhar isso porque o pessoal vai descobrir que eu sou crente. E eu já falo logo, não fique por aqui, meu amigo. Vai caçar uma igreja para você ficar no anonimato. Ok? Mas por que você não pode compartilhar no Facebook? Sério. Nem ligo para essas coisas. Mas você recebe alguma coisa no Zap às vezes. Às vezes compartilha porcaria. Mas por que não compartilha? Domingo teremos um tempo de reflexão. Ou você é tão desleixado para isso, que acha que isso não é importante. Eu estou falando basicamente de 2 mídias sociais, mas tem tantas outras, né? Tantas outras. Então repense sobre isso. Não. Pastor, isso é muito cafona. Não é... Então crie uma coisa mais esperta. Eu até quero aprender. Uma coisa mais bonitinha para poder compartilhar. Crie, compartilhe, me manda, porque eu também vou compartilhar. Pode ter certeza. Pode ter certeza. Está muito feio aquele cartaz ali sobre fé, coragem e esperança. Crie um mais bonito. Me manda. Quem me dera se alguém pudesse fazer isso no meu lugar. Quem me dera. Ok, compartilha a igreja, tá bem? De todas as maneiras. Se você mira, presta atenção, em chegar na hora, a sua tendência é chegar atrasado. Se você tem o objetivo, horário do culto é 19 horas, vou chegar às 19. A tendência é chegar atrasado. Então, chegue antes. Para que eu vou chegar antes? Tem muita coisa para fazer. Desde organizar os bancos, alinhar os bancos, até receber visitante, que às vezes chega porque não quer passar vergonha de chegar atrasado. A gente que é craque de chegar atrasado. E às vezes o visitante não tem com quem conversar. Você pode ajudar nisso. E tantas outras coisas. Às vezes acontece uma coisa emergencial, e está aí a gente correndo, quem chegou, né? Corre ali, corre acolá, faz isso, faz aquilo outro. Coisas que são inesperadas. E a gente só tem para contar um ou outro que está aqui antes do culto. Mas se a gente tivesse mais pessoas... Agora, outra coisa que é extremamente importante. O seu atraso na igreja testemunha contra a igreja. Já reparou nisso? Demonstra que você não dá valor. E olha que deveria dar valor. Eu já fui encarregado de departamento de pessoal de empresa. Boa parte, quando eu trabalhava em empresa, eu já fui encarregado de departamento de pessoal. Gostava, porque podia ter acesso às pessoas. Mas a primeira evidência de um gerente com relação ao trabalhador, primeira evidência, a pessoa sempre chega 1-2 minutos atrasada. Precisa do empregado. Precisa do empregado. O cara tem boas qualificações. Mas o gerente sempre falava, ele parece que não tem compromisso com a empresa. E olha que é pago, né?
Olha aqui, na hora que aparecia um substituto, o gerente queria substituir aquela pessoa. Era assim. E é assim mesmo. Porque a empresa, imagina, empresa, que o objetivo é dinheiro, só dinheiro, não quer ninguém na empresa que não seja comprometido com a empresa. Agora, igreja de Jesus Cristo. Igreja. Aquele assunto que é tratado aqui não é tratado, não é jogado fora, não está nos botecos, não está em outro lugar. Não está na televisão, não está. Está aqui. Deus se manifesta aqui. Ele fala sobre isso. Momento de louvor. Não adianta que você cantar no banheiro, que não é a mesma coisa. Ok? Não adianta. Então, quero lembrar a todos. É claro, eu estou falando no geral. Pode acontecer aquele acidente, aquele incidente, que você vai chegar atrasado. Que você vai... É lógico que pode acontecer. Mas se isso é uma frequente, perceba que você está testemunhando contra a sua espiritualidade. Não me fale que você está interessado. Não me fale que você tem maturidade espiritual se você chega atrasado. Não, é verdade. Quando você chega atrasado, você poderia ter um boné lá na igreja, lá na entrada da igreja, né? Imaturo. Verdade. Se você se atrasa mais do que uma vez a cada 2 meses, por exemplo, devia entrar com aquele boné assim, né? Imaturo. Imatura. Por quê? Não consegue controlar a agenda, o seu horário? Ah, mas você não sabe que lá em casa... Pastor, o senhor não sabe o que é ter 7 filhos para trazer para a igreja. E um marido também. Ou o inverso. Querido e querida, levanta mais cedo. Se o seu atraso é de 5 minutos recorrente, levanta 6 minutos mais cedo. Já existe despertador. É verdade. Essas coisas básicas. Chegar atrasado testemunha contra você. É verdade. Testemunha contra a sua espiritualidade. Não me diga que você tem maturidade, porque isso não cola. Se você é recorrente em chegar atrasado nos seus compromissos. Na igreja, isso potencializa. Às vezes você está trazendo um amigo, um conhecido, que ele enrola. Não fique neurótico com relação a isso. Eu não vou te cobrar isso. Eu não vou falar, chegando atrasado. Não vou falar isso. Não vou falar isso. É você e Deus, você tem as suas razões. Chegar atrasado porque está trazendo uma pessoa. Oh, puxa vida. Como já aconteceu e às vezes acontece. Chega atrasado, sabe por quê? Porque está impedido de sair do trabalho. Prefere chegar atrasado. Aleluia, glória a Deus. Mas tem gente que não tem absolutamente nada com isso. É só porque não quer mesmo. A grande maioria. Já teve gente que veio para a igreja, chegava 7h30. E eu descobri que a razão dele chegar às 7h30 é porque ele saía 7 horas do trabalho. Eu admirava isso. Preferia chegar atrasado para não chegar. Mas tem gente que poderia chegar e chega também 7h15, 7h20, 7h30. Por quê? Desinteressado. E vou dizer uma coisa que talvez você não percebeu ainda. Se você tem filhos, ou algum ou todos estão perdidos, ou vão se perder. É verdade. Repara se isso não é fato. A mãe ou o pai que demonstra descompromisso, não leva a sério a igreja, os filhos serão do mesmo jeito, ou pior. E você não vai ter argumento para falar, porque você demonstra imaturidade. Anota isso e verifica, se não é assim. Ok? Isso é pequeno.
pequeno, é besteira na vida espiritual chegar na hora. Isso aqui é coisas elementares da fé. Besteira. Isso é para mim, é pífio. Mas reflete. Ok? Então não marque para chegar na hora. Marque para chegar antes. Porque se atrasar, chega na hora. Terceiro, deixe as vagas de carro da frente da igreja para os visitantes. Você já sabe disso. Mas vamos reforçar. Ok? Enquanto quando você for, estando membro da igreja, você sabe que essas vagas que estão de frente da igreja estão reservadas para visitante. Tá bem? O pessoal do estacionamento até já sabe disso e procura gerenciar isso. Bota um cone ali, né, aquela coisa toda, para que seja preferencialmente para os visitantes. Quarto, deixe os últimos bancos para os visitantes. Reforçando isso. Dia de culto, domingo à noite, principalmente, você sabe que os 2 últimos bancos de cada fileira está reservado para os visitantes. Estão reservados para os visitantes. Com isso, não quero dizer que você está trazendo um amigo, primeira vez que ele vem para a igreja, e ele quer ficar lá atrás, você deixa ele lá atrás e vem aqui para frente. Não estou falando isso, não. Estou falando preferencialmente para os visitantes. Você, para acompanhar o visitante, obviamente, você pode ficar ao lado dele. E até deveria. Deve ficar. Tá bem? Gente, isso é importante você ir anotando, tá bom? Na verdade, eu vou falar daqui a pouco sobre isso também. Então, a gente precisa registrar isso aqui. Visitante, como você já sabe, gosta de ficar, a maioria dos visitantes, 99%, ficar no final. E você não é visitante. O visitante quer ficar mais para trás. É desconfortável para ele. E o melhor lugar para ele são os últimos bancos. Quando a pessoa que é visitante gosta de sentar aqui na frente, forte indício que já é crente. Forte indício que já foi alcançado pela graça do Senhor Jesus ou é de igreja. Mas o visitante, você sabe. Deixar os últimos bancos para eles. Entre sempre na igreja para servir. Tá bem? Você pode entrar para criticar. Pode entrar para reclamar. Pode entrar para pedir. Mas aprenda desde cedo ou logo que você está entrando na igreja para servir. Vou aprender, mas eu estou aqui para servir. Não vamos mudar isso, não. Uma das coisas que realmente impactam os visitantes que vêm na nossa igreja, volta e meia eu ouço isso. Puxa vida, a igreja é agradável. As pessoas gostam de conversar. Recebemos um dia desse alguns elogios disso. E aí teve gente da igreja que falou, mas bispo, a gente não faz nada. E realmente a gente não faz quase nada mesmo. Quase nada. Mas por causa de pequenos detalhes, esses pequenos fazem grande diferença. A gente não pode deixar isso absolutamente deixar de lado. Tá bem? Então, entre na igreja para servir. Aí você vem para a igreja, acabou o culto, e você percebe, sabe o quê? Tem muita gente para fazer o que deve ser feito, eu vou pegar o beco. Não vou chegar mais cedo, porque tem muita gente para fazer isso. Pense, o que seria da igreja se todo mundo fosse igual a você? Recebesse os visitantes igual a você. Cuidasse da igreja igual a você. Espero eu que você esteja falando assim, olha, a igreja entraria no outro nível, um up, né? Um nível bem melhor. Tomara. Sexto, sorria, 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 sorria. Talvez você não tenha razões para sorrir, porque você ainda não encontrou Jesus Cristo. Mas seja agradável.
Não existe outra maneira de causar uma boa primeira impressão do que o sorriso. É verdade. Ah, mas eu estou com uma dívida para pagar. Esqueça momentaneamente, porque a sua cara rancorosa, que parece que está com uma pastilha de dipirona na boca, não vai mudar. Ficar rosnando não paga conta. Sorria, 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 sorria. Ok? Seja uma pessoa alegre, sorridente, porque você, se é salvo, tem motivos para sorrir. Agora, se você for para o inferno, estiver indo para o inferno, você tem grandes motivos para ficar chorando mesmo. Ou ficar com cara de enterro. Como diz o Vinícius, cara de fratura. Se estiver indo para o inferno, ok? Sente-se ao lado dos visitantes, tá bem? Então, o ponto 4 não existe para isso aqui. Se tem um visitante sozinho lá atrás, não tem problema de você sentar ao lado dele. Não precisa encostar e nem deve encostar, né? Mas senta. Porque o visitante não gosta de ficar em evidência. Senta lá atrás e percebe, igual agora, por exemplo. Ó, os 4 últimos bancos estão vagos. Se o João 16, que está ali, sentar no último banco como visitante, ele vai ficar em evidência. O visitante não gosta da evidência. Vá sentar ao lado dele. Não tem problema. Senta no mesmo banco, senta perto, para ele, de alguma maneira, ficar mais confortável. Ok? Gente, eu não estou falando aqui como agradar o cliente, não. Tá bem? Mas boa parte das nossas atitudes expulsam as pessoas da igreja. Você sabe muito bem por que a gente não fala, né? Chegou pela primeira vez assim e fala, ei, você de óculos aí, você, qual é o seu nome? Você pela primeira vez vem aqui, né? A Ana Paula sabe que a gente não fez isso. Você pode falar o seu nome? Você pode ficar de pé, por favor? E fala o seu nome? A gente não faz isso. A gente agradece a presença dos visitantes, é no geral mesmo. Você que... Pode ser um. Você que está nos visitando. Eu faço questão de olhar para a pessoa. Mas também olho para os outros lados também. Se tiver outro ali, se tiver um aqui, e todo mundo também. A pessoa... Nós não queremos que a pessoa tenha medo de vir para a nossa igreja. Um dos nãos que as pessoas colocam para ir para a igreja, sabe qual é? Vão me pedir para levantar. Não é verdade? Vão pedir para eu falar meu nome. E na frente, imagina que terror. E eu já visitei igreja, né? Eu já visitei igreja. E aí, diferente, aquela coisa toda, quase não vai gente nova na igreja, por isso que a pessoa identifica rapidamente. Ali, alto, bonito, né? A pessoa repara logo o Abisaí. Não? Alto sim. Não. Aí a pessoa assim, aí tô lá no cantinho, aquela coisa assim, tipo Fabrício ali, mas se tivesse mais banco ia mais para lá ainda, né? Aí falava assim, você aí, qual é o seu nome mesmo? Aí eu falo, Abisaí. Hã? Não, aí teve gente que já falou assim, Avisaí? Claro, eu não ligo para essas coisas. Mas tem gente que, se possível, vai embora, só não vai embora na hora porque é mais vergonhoso para ele. Mas ele está falando, sabe o que para ele assim? Eu não volto mais aqui. Abigail? Não, Abisaí. Abisail. Abisail. Seja bem-vindo. Vocês estão ao redor do Abisail aí? Cumprimenta ele. Vamos cantar aquela musiquinha para o Abisail?
Cara, cê... a essa altura, a pessoa nem está mais lá, sabia? O corpo está. Ela já foi embora há muito tempo. Então, a ideia é não deixar o visitante constrangido. Oi? Ah, desculpa. É, exato. O 7 é para continuar sorrindo. 8. Apelidade de 9. Participe do culto. Tá bem? Eu sei que para alguns isso pode ser difícil. Gente, eu não estou na tua história. Eu sei disso. Tem gente que realmente não dormiu 2, 3 dias. Não sei por que vem dormir na igreja, mas eu não sei da sua história. Hã? Ah, o sono santo, essa é boa. Eu sei que a minha voz é melódica, agradável. Ao ouvir a voz do Abisaí, me dá vontade de dormir, descansar. Duvido é o dó. Não é isso, não. Eu estou falando participar do culto, é realmente participar do culto. É você ficar antenado, ligado. É a Deus que você vai prestar contas às suas visitas no WhatsApp durante o culto. Não é a mim. É a Deus que você vai prestar contas às suas olhadas no relógio. É a Deus que você vai prestar contas. O visitante que olha para você e acha você uma pessoa madura, vê você desleixado. E você automaticamente faz com que ele seja desleixado também. O quê? Não, o culto, eu acredito que sim. Eu acredito que sim. Então, e eu me esforço, eu me esforço para que não seja uma coisa monótona o tempo do nosso culto. O pessoal do louvor certamente faz isso também. Ok? Então participe do culto. Fica antenado, fica ligado. Participar é participar. Deixa o que é de amanhã, amanhã, o de ontem, ontem. Vale o 7 agora? Cumprimente, converse com as pessoas. Ele estava aqui, mas isso aqui cabe mais para cá, né? Mais para o final do culto, né? Olha só. Eu sei que você está doido para ir embora para assistir o Fantástico. Ou doido para ir jantar. Ou doido para fugir da igreja. Sei lá qual a doidura que você tem. Mas sempre tem visitante na nossa igreja. Não estou falando também para você ser aquele, quando eu falo assim, né? Olha, cumprimente pelo menos 5 pessoas na igreja. Aí mentalmente você está 1, 2, 3, 4, 5, vai para o inferno e vai embora. Está entendendo? Puxa a mão, né? Vai pegar na mão da pessoa assim, a pessoa integra, opa, já foi 5, né? Aí vai embora, né? Gente, não é esse o propósito. Não é esse o objetivo. Eu sei que você tem outras coisas que poderia fazer, mas prioriza isso. Converse com as pessoas. Não custa muito. Não custa muito. Tá bem? Eu sei que pode ser difícil para você. Mas aborda o visitante, cumprimenta, com um sorrisão largo. E fala assim, ó, o pastor vai gostar de conversar com você. Enquanto eu não puder conversar, converse, puxa papo. Fala da crise da água, porque inclusive hoje é racionamento no Gama. Nem adianta ir ali no filtro. Ok? Né, João? Racionamento hoje. Fala, começa. Ok? Como que a gente pode dar boas ideias? Recolha boas ideias. Fala sobre
que o Flamengo só ganhou de goleada agora, esses dias. Fala sobre... Você vai abrir assunto. Você vai abrir assunto. Ok? Principalmente se for da sua idade, tem o seu perfil. Adolescentes, os que nós temos aqui, corra até os adolescentes e puxe papo. Ok? Geralmente os adolescentes estão do mesmo jeito que você, quando você vai para um lugar que não conhece ninguém. Quer abrir contato. Quer abrir conversa. Ah, é muito tímido, a pessoa percebe que ela fica perto. Ela está num ambiente que não é dela, você está no seu ambiente. Dificilmente uma pessoa não vai ao menos responder. E sabe o que ela vai falar depois? Que pessoa agradável. Me deu atenção. Às vezes nem vai falar que me deu atenção, mas é agradável. Por quê? Porque você a ouviu. E isso, sinceramente, não custa quase nada. Você sabe por que a gente tem lanche todo domingo? Você sabe disso? O objetivo maior do lanche não é você, meu querido. Que tristeza você está sabendo disso agora. Então não vale você catar o lanche e sair correndo. E nem espero que a esposa fale para o marido, para os meninos assim, né? Pode comer, porque lá em casa não vai ter nada hoje. Não vale, porque nem enche a pança. Ok? E o objetivo é se relacionar. Com quem? Com os visitantes e com aqueles que são novos na igreja. Tem gente que não é visitante mais. Mas, obviamente, precisa de novos relacionamentos. Quem sabe seja você. Ok? Evite assuntos polêmicos e desagradáveis com a pessoa, mesmo que o visitante queira. Tem algo aqui que eu gostaria de mencionar. Ainda bem que eu botei aqui, que eu estava esquecendo. Jesus falando em João 16, versículo 12, né? Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós ainda não podeis suportar. Mas vós não o podeis suportar agora. Isso me chamou a atenção seriamente quando eu fiquei despertado para essa passagem. Jesus tinha muita coisa para falar para os seus discípulos. Mas Jesus não quis falar. Por quê? Porque não era importante? Era importante. Por quê? Porque Jesus não queria? Não, Jesus queria. Sabe por quê? Porque os discípulos ainda não conseguiam receber aquele ensino. Não conseguia receber aquele ensino. No dia que eu entreguei a minha vida para Jesus, e um tempinho depois, se eu tivesse ouvido do Senhor, dizendo assim, Deus, você vai ser pastor, era provável que eu desviasse da fé. Eu estou falando seriamente. No dia que eu entendi a graça de Jesus, Senhor, a minha vida te pertence. É claro que Deus anotou isso. Mas se eu ouvisse dele que ele iria me chamar e eu seria pastor, naquela época, naquela circunstância, é bem provável que eu iria ser um crente moribundo. Ia ficar à margem. Porque aquilo era pesado demais para mim naquele momento. Então Deus foi me falando isso aos poucos. Até a hora que eu pude, obviamente, decidir, porque era a melhor coisa que eu poderia escolher na vida. Ok? Aceitar a vontade do Senhor. Então, com o visitante, não trate de assuntos polêmicos, principalmente aquele visitante que já foi numa igreja, seja o que for, e até ele já falou em língua. E aí, na hora,
você abota. Você sabe que aqui na nossa igreja ele não fala em línguas não, né? Aí cria um bode. Mesmo que a pessoa queira, evita. A pessoa está... Não, e aqui na igreja? Aceita divorciado? Sabe o que você vai falar? Você devia marcar uma hora para conversar com o pastor. O pastor gosta de conversar sobre esse assunto. É claro. Então você não pode falar para um visitante, uma pessoa nova na igreja, assuntos que ela ainda não está preparada. Hoje à noite eu vou falar sobre isso. Que a pessoa ainda não está preparada pelo Espírito Santo, porque às vezes nem é salva, ou nunca recebeu esse ensino. Falar sobre predestinação. Falar sobre predestinação. Tem muita gente que não está preparada para ouvir sobre isso. Não pode suportar esse assunto. Então evite, seja agradável, porque senão você vai criar uma briga aqui na frente da igreja. E está lá chutando, dando rasteiro, puxando o cabelo, né? Porque entrou no assunto, não, aí não sei o quê. Às vezes a pessoa não é nem salva, como a gente já viu muitas vezes. É de igreja. Não entendeu a graça de Jesus, mas está na igreja. Está cheia de perguntas e coisas assim, que ela nem quer ouvir. Ok. Então, cumprimente, converse, seja agradável com as pessoas. Estou terminando, é esse mais outro. Não vá embora sem cumprimentar as pessoas, principalmente os visitantes, e demonstrar simpatia. Anota aí. Oferecendo carona, companhia e chamando alguém para um café durante a semana. Bota isso na sua agenda, por favor. As pessoas precisam de contatos mais próximos, sabia? Se ofereça para conversar com a pessoa. Eu acho que você já sabe disso, né? Que a nossa tendência como família é receber os visitantes. É chamá-la para casa. Se a gente não vai, se ela não pediu, a gente chama. Geralmente a gente tenta fazer isso. Quando a pessoa já vai lá em casa e continua vindo na igreja, é obrigação de todos os outros membros da igreja de também chamar essa pessoa para um contato pessoal. Ah, é um casal. Ah, que tal você jantar lá em casa essa semana? Casais, anotem isso, por favor. Abre contato. Isso é importante. Isso é importante. Porque ela não vai ver só o pastor como aquele elemento mais importante, principal da igreja. Todos somos importantes. Não custa quase nada você abordar a pessoa. Ela já está vindo, tem 3, 4, tem um mês que está vindo. Às vezes você nem sabe o nome da pessoa. Que tal, então, puxa papo, conversar e convidar para tomar um café? Essa semana, vamos almoçar. Se trabalha lá no Plano Peru, eu também trabalho. Trabalho no Gama, eu também trabalho. Vê qual é o horário comum para poder tomar um café. Ou fazer alguma coisa junto. Que tal assistir um jogo no Bezerrão? Assistir o jogo do Flamengo essa semana lá no Mané Garrincha. É uma alternativa, ou não? Vamos jogar alguma coisa, um jogo Farco. Criar relacionamentos. Ok? Seja discipulado ou discipule alguém. Com essas coisas você já está fazendo parte, mas formaliza isso. Se você não foi discipulado, procure ser discipulado. Dentro dos alvos que a igreja tem para você, está tudo aquilo. Ok? Já tem. Então, seja discipulado. Já discipulei. Então, vou discipular. Extremamente importante para o estabelecimento de uma igreja madura. Tá bem?
A Aliança Cristã e Missionária Ebenezer do Gama existe para que cada morador do Gama compreenda o Evangelho. E cada um de nós deve cooperar com isso. A nossa missão é alcançar o Gama. E a gente não vai alcançar por nós mesmos, sozinhos. A gente precisa alcançar pessoas que também tenham essa visão. Para que elas, junto conosco, façam o mesmo. Vinícius. Ok, então já temos ouvido sobre isso. É claro que a igreja, ou criança, ela não está proibida porque aqui é o Santo dos Santos, a igreja, não é nada disso. É porque vai se machucar, cheio de banco. Quando eu vejo crianças correndo aqui dentro, eu já fico, porque eu sou catastrófico mesmo, ela vacilou um pouco, meteu a cabeça, ou não pode acontecer. Eu fico imaginando isso. E claro, e tem pessoas de idade também que levam um tropeção de uma criança, vai machucar. Então, é bem isso que eu estou querendo falar também, reforçando isso que o Vinícius está dizendo, né? A sensatez é importante. E eu vou dizer uma coisa para as mães, né? Porque a gente, como pais, sabe disso. A gente não... a gente consegue, os pais conseguem selecionar o barulho que os filhos fazem. Sabia? E aí desliga esse botão e às vezes até presta atenção em coisas que uma pessoa que não consegue fazer isso, porque não é treinada, não consegue fazer. Então, às vezes, a criança, né? Aí pega assim. Às vezes, a mãe está do lado prestando atenção e a criança. Só a mãe que está conseguindo prestar atenção. Só a mãe. Porque a mãe ela já fez essa seleção. Ela consegue ignorar o barulho que a criança... Porque também Deus dá essa condição, né? Porque imagina se tivesse que... Qualquer grunhido da criança, a mãe ficasse perturbada, né? Então, ela consegue. Mas não é a mesma coisa com as outras pessoas. Ok? Tá bem. Ivonilce. Filtro. É direto da rua.
para você, não é para levar 5, 6 e dar para todo mundo, não. Se você quiser, fica até o final da igreja, né? Até o final do culto, todo mundo ir embora, sobrou, pega. Beleza. Tudo bem, então. Ok? Joia? Alguém tem alguma pergunta? Isso aqui é o slide final. 11 horas. Meu horário já está batido. Ok? Agora, só isso. Semana que vem, a gente vai ter uma conversa com quem ajuda no estacionamento. A liderança da igreja, mais estacionamento. Tá bom? Ok? Ok, Beto. Tá bem? Vamos orar?